tema era muito grande, eu não queria botar numa linha só. Porque ia ficar muito pequenininho, mas eu botei em 2 linhas. Mas eu acho que dá para todo mundo ver que é crescendo na oportunidade. Nós vamos ler Mateus 25, do 14 ao 29. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus 25. Olha lá. Versículo 14 em diante. É uma parábola, é algo que você já ouviu inúmeras vezes pregadores pregar sobre isso, alguém ler sobre isso, alguém falar sobre isso. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes pessoas falar sobre esse tema, mas a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e amanhã, ela vai ser a mesma. Então, se a gente não puder mais falar do que está na Bíblia, porque então está repetindo, então a gente vai ter que parar de ler a Bíblia, porque agora o que muda é a revelação que ela traz para cada um que lê. Então nós vamos falar nessa manhã sobre crescendo na oportunidade. Sabe por quê? A América tem um hábito muito contraditório. Eu trabalhei muito com americano no McDonald's, e para mim foi uma escola. Eram todos americanos no meu turno, não tinha hispano, e só tinha eu de gringo. Então eu aprendi muito com eles. Foi um lugar onde eu trabalhei, ganhei dinheiro e aprendi muito inglês, apesar de ter ido para a escola. Mas a escola me manda para a rua com um técnico, estava até conversando com o Jéder. Você aprende o técnico. O que eles ensinam é técnico, né? Coisa que você pode aplicar. Mas a conversação, você precisa conversar com alguém, é tempo, é fora. Então, a gente tem sempre que focar alguém que tenha uma paciência de conversar, porque é com esse que você vai crescer. E a cada dia a gente fazer questão de anotar uma palavra nova. Isso é importante. A cada dia a gente fazer questão de anotar uma palavra nova. E anotar como se fala, não como se escreve por enquanto. Porque se você anotar como se escreve, tem coisas que não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido como se fala. Porque é muito idioma. Então, eu aprendi muito. E tinha um rapaz moreno, bem moreno, o Eri. Não sei se a Cida lembra. O Eri, que trabalhava comigo no McDonald's. O Edward, ele era bem alto, magrinho. Ele era casado com uma menina. Ele era bem escurinho, ele era bem branquinha. E a Michelle e a gente era muito amigo. Um dia desse eu encontrei por aqui. Então, toda vez que eu falava uma coisa errada, ele dizia assim, Aí eu segurava aquela coisa, não, está errado. Aí depois ele vinha perto de mim. Por isso que eu digo, você tem que sempre encontrar uma pessoa. Em todo caminho você vai encontrar o diabo. Aquele que te irrita. E a minha filha e a minha esposa sabem quanto eu sofri naquele demo de Fairmall. Porque toda sexta-feira o diabo vinha me afrontar. O diabo no bom sentido, irmão. Não era nada figurativo, tá? Tinha uma pessoa que vinha para comprar na minha caixa, porque eu estava no caixa já. Eu sofria. Tinha hora que eu largava o caixa e ia embora. Porque eu não queria voar nela, ou ela voar em mim. Mas ele chegava assim e fazia, Aí chegava no meu ouvido. Falava certinho. Ele resumia para mim a frase. A gente pode resumir, né? Quando você pode dizer assim, não está bom. Aí você pode dizer assim, tá bom. É a mesma coisa, mas é uma forma de resumir, né? Ele chegava para mim e resumia. Disse, olha, eu vou te ensinar o inglês da rua, tá bom? Aqui que a gente fala assim. Depois você corrige. Porque é o que você vai lidar aqui. O tipo de pessoas que você vai dar aqui são tipo de pessoas comuns. Então eu vou te ensinar aquilo que eu sei. E foi ele o meu melhor professor, apesar de ter entrado para as escolas. O Begin, que é o primeiro curso, a primeira aula, conversei isso já com o Jéssica. O Begin, eu e o Cida fizemos 2 ou 3 vezes. O Miriam, que é o meio do curso, nós fizemos 2 vezes. O Advance eu fiz 2 ou 3 vezes. Depois eu fiz um curso de fonética, está aqui, ó. O Marcelo para a gente soltar, porque sabe, sure, Lord. Essas coisas assim, a gente tem que quebrar isso aqui, ó.
porque ele já nasce com isso aqui. As crianças vão ensinando e vão falando. A gente fala, large, larger. Sabe, então isso aqui tem que dar uma quebrada, né? Eu fiz curso de fonética. Tudo isso eu fiz. Mas não me deu uma base boa. Aí o da rua me deu mais base. Eu chegava no McDonald's e dizia assim, em vez de dizer assim, how are you? Eu entrava assim, what's up? Não. Então, em vez de eu falar how are you, que é o normal, eu dizia assim, what's up? What up? Para mim aquilo estava normal, mas é uma gíria, mas era uma coisa, para mim era o inglês, irmão. E eu fui até, depois que a gente vai entendendo, e às vezes até hoje eu tenho hora que eu dou umas guinadas de orar. What's up? What are you up to? Pai, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para vocês é que a vida é assim. Eu falei essa frase agora há pouco tempo, mas nós somos os nossos piores inimigos. Nós somos. Porque quando a Bíblia diz aquilo que você fala, é o que você é. Ela já disse isso para a gente, a Bíblia diz. Só que toda vez que a gente põe olha, um psiquiátrico, um médico psiquiátrico, ele estava explicando, eu estava lendo isso na internet. Ele disse que o nosso cérebro é como se fosse um campo de grama, um gramado, tá? Um gramado. Bonito, clarinho, bonitinho, tudo certinho. Mas a nossa mente, com os nossos pensamentos, a gente vai pisando na grama todo dia no mesmo lugar. Eu não consigo. É difícil para mim. Não dá para mim. É como se você andasse naquela grama todo dia, no meio da linha reta. E ele diz que no final da história, aquela linha reta, ela não nasce, a grama morre, não nasce uma grama e ela passa a ser o caminho que você vai trilhar. Por quê? Você pisou, você marcou, você fez a sua caminhada. Então essa frase que veio à minha cabeça, veio da seguinte forma: aquilo que eu penso, eu sou. Aquilo que eu vejo, eu tenho. Porque aquilo que eu vejo é o que eu vou correr atrás para obter. Mas aquilo que eu penso é o que eu sou. Então, você vê que você encontra as pessoas na América, que elas são a mesma pessoa que foram no Brasil. Só transferiu o país, mudou de país. Mas a cabeça é desse tamanho, os pensamentos são menores ainda. O avanço de crescer, de mudar, não aceitam novidades, não aceitam, e não, olha, pela nossa cabeça ser desse jeito, a gente só procura pessoas que estejam igual a nós. Quando a gente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, bota Deus na sua vida em primeiro lugar, e segundo, selecione sua amizade. Porque andar com tranqueira vai ser. O mundo tem um provérbio que diz que anda com porco, farelo, come. Me digas com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Por quê? Porque tem pessoas que são tão absorventes. Esse tipo de mensagem, esse pregador que faz barulho não te ensina, não. Ele te ensina do poder de Elias, do poder de Bacurau, o poder de quê? Moisés abriu o mar. Você sai dali cheio de poder e amanhã começa a ignorância do mesmo jeito e não vai chegar a lugar nenhum. E acha que chega porque o poder de Deus pode todas as coisas, mas só se você mudar a cabeça. Mas por que você está dizendo isso? Porque Paulo disse, você tem que mudar aqui, transformar aqui, o seu pensamento. Então o que acontece? A gente tem que caminhar de uma forma que a gente possa olhar para dentro de nós e fazer um scan, sabe? Tipo um CAT scan, um MRI, olhar, peraí. Eu acho que nesse ponto eu estou me derrotando. Nesse ponto eu estou me equivocando. Por quê? Porque eu não vou chegar a lugar nenhum, vou estar apenas em crise. Eu estou empurrando com a barriga.
eu estou empurrando com a cabeça, uma coisa que não está dando lucro, eu não estou colhendo frutos, eu estou só trabalhando e me esforçando e envelhecendo. Mas eu não vou a lugar nenhum. Porque tem pessoas, irmão, que andam assim na vida. Elas andam empurrando uma pedra grande e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Elas só fazem força. É como se fosse entre parentes, com bom carinho e respeito, porque essa não é a comparação de ninguém. Parece que a cangalha colocou no ombro e só está carregando peso. Mas não sai daquele meio, daquele campo. Então a gente vai ver isso aqui, porque a nossa mente está presa nisso aqui, ó. A nossa mente está presa, é aqui que nós vamos nos libertar essa manhã. Porque eu posso dizer uma coisa para você, Deus colocou talento, nós vamos falar de talentos de Deus, nós não vamos falar dos cursos que você fez na escola, nós não vamos falar aquilo que teu pai deixou para você, nós não vamos falar do que você pode, não, nós vamos falar do talento que Deus colocou na tua mão. Por quê? Baseado em que princípio? No princípio da palavra de Deus que diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí as pessoas vêm assim, ó, vou buscar primeiro o meu conformismo, vou buscar primeiro a minha herança, o meu dinheiro, o meu posicionamento, depois eu busco o reino de Deus. Louco, não vai chegar a lugar nenhum, e quando chegar lá, corre um grande risco de perder. Irmãos, tem gente no nosso meio, eu digo no meio brasileiro, tá? Não é no meio da igreja, brasileiro, que eles estão lutando, eles não estão movendo para lugar nenhum. Se eles fizerem uma reciclagem na mente deles, eles andaram, mas não saíram do mesmo lugar. Sabe o povo no deserto? Foram 40 anos, ó, eles rodearam. E não reconheciam o mesmo lugar. Até que todos eles se passaram e depois uma nova geração seguiu. Eu quero profetizar na vida de vocês nessa manhã. Deus está abrindo uma nova etapa na vida de vocês a partir dessa manhã. Desde que você abra a mente e aceite. Porque muitos de nós estamos olhando, estamos vendo dificuldade. Muitos de nós estamos olhando, estamos criando dificuldade. Ei, você não está aqui porque você tem méritos. Não foi o teu mérito. Porque eu conheço muita gente com mérito altíssimo e não está no lugar onde você está. Eu conheço muitos aí fora que têm faculdades. Eu conheço muitos aí fora que veio de família boa, vieram para cá, se deram mal, porque não tem visão espiritual. Sabe o que acontece? Não sai do lugar, fica marcando passo. Eu estou falando de pessoas que têm sensibilidade de Deus. Não estou falando de pessoas que não têm sensibilidade de Deus. Todo mundo que aceita Jesus muda de profissão no mundo espiritual. Você sabia? Todo mundo. Você sabe qual é a lei de Deus? Você lembra de Pedro? Quando Jesus chama Pedro e diz, Pedro, joga a rede daquele lado do mar. Ele diz, eu já passei a noite toda, não peguei nada. Você sabe qual é o catch dessa visão de Jesus? O homem tira aquilo que é da vida para a morte. Que o peixe era vivo. O homem pesca e ele morre. Jesus provou para Pedro que além de fazer milagre, ele tirou aquilo que era morte e trouxe para a vida. Pedro era um homem morto espiritualmente. Jesus pegou ele, trouxe para a vida e diz, agora eu vou fazer você uma nova profissão. Vou fazer você pescadores de homens. Os que estavam mortos, você vai pescar, vai trazer para a vida. Antes você pescava da vida, levava para a morte. Agora você vai pescar da morte e vai levar para a vida. Todo mundo que aceita Jesus e acha Jesus e considera Jesus Senhor e Salvador, considera, porque tem uns que não consideram, ele muda de profissão. A profissão dele fica em segundo plano, mas a principal é isso que nós vamos falar nessa manhã. São os talentos que estão dados a Deus. O primeiro talento que Deus derramou na sua vida, eu vou parar aqui nessa parte do talento, porque esse é indiscutível. É o talento da vida.
A tua vida é um talento. A tua vida em si, esse ar, sabe, essa base que você tem aqui, é um talento. Deus já deu. E você vai dar conta dela no final. Eu vou dar conta da minha vida no final. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente faz com a nossa vida. Porque na morte da cruz do Calvário, aquilo que era sua, que era simplesmente a morte eterna, Jesus jogou tudo fora. Jogou no lixo, jogou para trás. Aí ele deu para você uma vida eterna. O que era morto, ele jogou fora. Ele acabou, ele jogou, ele sumiu com tudo. Agora ele te deu assim, agora você vai, ande numa vida eterna, livre. Então, ali, ele te deu uma vida eterna. Eu não estou falando dessa vida de ser humano, eu estou falando de uma vida espiritual. Vamos ler Mateus 25, 14, até o versículo de número 29. Diz assim: porque isto é também comum, é uma parábola, tá? É como um homem que partiu. Sabe o que é parábola, né? Parábola é tipo um faz de conta. É uma forma que Jesus usava para trazer uma linguagem mais simples para que todos entendessem. Tá? É igual você pega seu filho, a nossa irmã Letícia pega o Luquinha, de entendimento ainda pequeno, chega para ele: meu filho, tinha um homem uma vez, ela conta uma história. Para falar o quê? O que ela quer ensinar para ele. Ele vai dizer: mamãe, aquele homem. Pois é justamente isso que é uma parábola. Então usa o nome de parábola. Tá? Então vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A vida que você tem não é sua, viu? Essa vida eterna não é sua, é de Deus. De Deus veio, para Deus volta. Vamos partir com os princípios. Princípios. E a Deus 5 talentos, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. São 3 homens, 3 pessoas. Cada um, segundo a sua capacidade, assentou-se logo e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Na mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo fiel, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lembra? Nós estamos falando uma parábola, não esquece. E esse Senhor é Deus, e os talentos são dons. Porque gozo do Senhor é o gozo de Deus. Lembra disso, não se esqueça. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está entendendo, né? Se você não produz, você não entra no gozo do Senhor. É o que está ali lendo. Nós estamos lendo e temos o poder de interpretação de texto. Todos nós temos. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conheci-te e que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste.
Esse homem faz milagre. Esse homem faz milagre. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mal, negligente servo, sabias que eu sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Uau. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá uma abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será, ou lhe será, lhe há tirado. Desculpa. É o 29. Então, vamos desmembrar essa história todinha nessa manhã. Ele é uma oportunidade. Quando a Bíblia diz, no livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o dom de Deus depositado na sua e na minha vida. Então o Evangelho, ele é uma oportunidade de você, olha aqui, ó, prosperar, de você não ficar estagnado e de você progredir. As pessoas precisam entender isso. Sabe por quê? Porque elas estão sendo servos infiéis. Elas vêm para a casa do Senhor, um dia aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, Jesus o perdoa, Jesus dá uma nova vida, porque a Bíblia diz que aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, tudo se faz novo. Eles são chamados de salvos, eles são chamados de herdeiros. Lembra que nós não somos da linhagem de Deus, nós não tínhamos direito algum, eu digo nós, os gentios, tá? Todos que não faz parte da linhagem de Deus, não tínhamos oportunidade em nada. Então Jesus veio, morreu por nós e nos fez co-herdeiro de Deus. Nós fomos adotados por Deus como filho e agora nós somos parte da herança de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós fomos investidos em nós, foi talentos de Deus. Para quê? Para que a gente dê frutos. E muitos de nós, às vezes, ganhamos esse fruto, e todos nós ganhamos esse fruto, só que a gente fica guardado, a gente esconde esse fruto, esse talento, a gente enterra ele. Por quê? Como é que a gente enterra? A gente fica para nós, a gente não fala para ninguém, a gente não investe isso com ninguém. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos sendo cada vez mais egoístas. Nós queremos as pessoas para nós queremos as coisas que o mundo tem para nós queremos o melhor para nós, tudo isso nós queremos. Isso é humano, não estou dizendo que isso seja errado, estou dizendo que isso é humano, mas nós precisamos entender que nós deixamos de viver uma vida por opção nossa. Nós deixamos de viver essa vida de consumismo, de querer para nós, de querer viver uma vida só intensamente em desfrutar daquilo que nós temos. Tem gente que pensa que o dinheiro que tem vai ser eterno. Tem gente que pensa que o poder de comprar e de venda é eterno. Tem gente que pensa, eu estou com amanhã garantido. Nenhum de nós estamos com amanhã garantido, a não ser através de Cristo Jesus. Por quê? Porque talvez o dinheiro que nós temos, a vida boa que nós temos, a vida tranquila que nós temos, ela pode ser resolvida numa doença. E aí nós estamos pegando, e agora? Poxa, eu tinha tudo, agora eu não posso gozar a minha vida de maneira nenhuma. Eu converso com pessoas de idade, irmãos. Eu tenho um relacionamento com pessoas de idade
que fazem parte do nosso grupo de ginástica, e eles dizem mesmo, mas agora não tem mais, já fiz tanta coisa, agora não tem mais, eu digo, não tem mais jeito de fazer, eu digo, mas por que não? Você ainda anda, você ainda fala. Você tem que fazer, lógico, uma coisa a seu nível, que você possa desfrutar, mas você ainda pode fazer. Você não pode fazer é quando você estiver entravado numa cama, aonde você precisa de alguém para levantar, alguém para se vestir, alguém para levar. Então eu acho que você tem que desfrutar daquilo que Deus está te dando no seu dia a dia. O que acontece para a gente que fazemos parte da vida, da família do Senhor, é que nós estamos vivendo uma vida muito unitária, muito solitária, no sentido assim, somente eu. Não é que ninguém quer ficar conosco, é que nós não queremos, nós queremos pessoas para festas. Tem gente que está feliz quando está no meio de festa. Enquanto a Bíblia diz assim, olha, mas que te diz, melhor seria estar no velório do que numa festa. A gente, o senhor acha isso errado? Não, festa não é ruim. Nós tivemos uma festinha ontem, podemos dizer assim, né? Uma comunhão ali. Não é. Mas a gente não pode esquecer que foi investido um talento em nós, que nós temos que passar, nós temos que produzir daquilo que Deus colocou em nós. Se Deus colocou uma nova vida em nós, nós temos que produzir. Deixa eu dizer agora para você, ovelha gera ovelha. Ovelha não gera macaco, não gera elefante. Ovelha gera ovelha. Nós temos que dar fruto, nós temos que dar filho. E quantos de nós estamos vivendo um schedule de vida? A gente vai lá, é domingo de manhã, vou lá, vou na igreja, vou embora, trabalho a semana toda, volto no domingo, vou lá. Não produzo com ninguém, não falo com ninguém, não trago ninguém para Deus. Irmãos, isso chama-se enterrar talento. Isso é enterrar talento, sabe por quê? Porque a Bíblia é muito sucinta quando ela fala o seguinte: quando você pode fazer bem a alguém e não faz, você está pecando. Às vezes as pessoas sentam na cadeira da tua casa, às vezes as pessoas sentam na cadeira de um lugar para comer com você, bater um papo, elas só contam a vida dela de amargura, e você é incapaz, no final, de dizer assim, mas eu conheço uma palavra que pode mudar a sua história. Aí você dá opinião, todo mundo tem decisão no problema dos outros, não tem para o nosso. Meu Deus, eu fazia, eu já virava barraco, comigo assim mesmo, quebro tudo, jogo panela em cima, e tudo é mais para fora, queimo roupa, vou lá, quebro as portas, grito, chamo a polícia. Todo mundo tem solução para os outros, mas os seus próprios ninguém tem, porque a gente procura a pessoa para nos falar o que a gente quer ouvir. E quando Deus diz assim, ei, eu depositei um talento em você, o que você tem feito da sua vida? Se tiver ninguém que te ame, meu irmão, se tiver ninguém que você acha que ama você, deixa para lá, sabe por quê? Tem um que é a maioria, chama-se Jesus. Ele te ama, ele te quer bem, ele zela por você. A Bíblia diz que Deus não trabalha para o bem, Deus trabalha. A Bíblia não diz que Deus fica olhando, fica guardando, com um punhal na mão, uma lança, uma metralhadora antiaérea. Não. A Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daquele que ama a Deus. Se ninguém ora para você, se ninguém beija os teus pés, se ninguém faz de você uma rainha, um rei, não tem problema. Não é isso que você deve buscar. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que produzir, irmãos. Nós temos que dar frutos. Nós temos que, se ganhamos um talento, nós temos que apresentar no mínimo 2. Se ganhamos 5, apresentar no mínimo 5. Porque senão a Bíblia diz que até o que tem será tirado. Por isso que a lei da vantagem com Deus não funciona. A lei que funciona com Deus é a lei do merecimento. Ou você abrange os seus filhos, porque a Larissa é a mais velha, entre aspas. Então a Nélia vai dar a melhor parte para a Larissa, e eu não sei o nome das outras, mas vamos dizer que as outras sejam a última, a caçula. A Nélia vai, pega um pedacinho de coisa, dá para ela. Só porque ela nasceu primeiro,
tem que ganhar melhor. Não, com Deus não. Com Deus, o primeiro ou o último, chama-se merecimento. E você e eu, nós estamos vivendo uma etapa da vida que eu sei que agora na mente de cada um de vocês, na minha também, eu não sei o que é, mas a nossa mente está cheia de coisas, pensando que tem que fazer, tem que resolver, problemas que entramos, situações que entramos. Aí tem gente que às vezes está no meio da igreja, mas o corpo está lá no mundo, já andando em algum lugar, dando alguma coisa, mas está aqui. São sonâmbulos espirituais. E aí o que acontece? Eu não produzo nada. Você sabe qual é a nossa obrigação em cristianismo? É entrar na igreja com alguém de lado. Novo. Aí nós somos produzidos. Aí eu converso com as pessoas, eu sei que é dificuldade, irmão. Eu sei que é dificuldade. Eu sei que tem gente que chama, liga, e fala, e a pessoa não quer, mas a gente tem que bater até a cabeça dessa pessoa, quebrar a porta, destruir a parede, entrar e para o Senhor tomar posse. Eu sei disso, eu sei que é difícil. Mas também tem muita gente que não quer fazer nada. Tem muita gente que não quer fazer nada. Para mim, está bom. Ei, infelizmente você vai morrer velho. Porque eu queria que você morresse novo. Eu acho que a gente tinha que nascer velho, sentindo a dor da coluna, do joelho, e ir melhorando, e morrer menininho, o colo da mãe. Ai, que maravilha, morrer bebê. Não, olha, não trabalhando, sem precisar tomar banho que a mãe dá, comidinha na boca. Que maravilha, que morte maravilhosa essa, né? Menino, você, vou morrer. E também acho que ninguém deveria morrer de doença. Devia fechar o olho e dormir. Se eu fosse Deus, a primeira coisa que eu faria. Todo mundo agora vai morrer dormindo tranquilo. E depois de um churrasco, um bom churrasco, o que quer comer, né? Só não come feijoada, não dá problema. No caminho até chegar ao céu. Come churrasco. Mas infelizmente a gente morre velho. E eu vou dizer agora para você, rico ou pobre, você vai precisar de alguém. Rico ou pobre, o seu dinheiro não vai cobrir o que você pensa que vai cobrir. Porque às vezes quem está do lado não tem paciência conosco. Sabe? E a gente viveu a vida toda tentando investir em nós mesmos para sermos alguém. Para sermos alguém. E ao término, a gente não dá conta e a gente não traz. A gente vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. Chegar diante da velhice com a mão vazia não tem problema. Não tem problema, porque rico ou pobre vai envelhecer do mesmo jeito. Mas chegar diante de Deus com as mãos vazias. Sabe o que é isso? O que eu fiz com a minha vida em Deus? O que eu falei? Aonde eu estava? O que eu me ocupei? Lembra quando Jó começou a questionar Deus? Ele questionou Deus, até o dia de Deus dizer assim: cara, aonde você estava quando eu criei a terra, o céu, o mundo? Onde você estava? Quando eu criei, tal, onde você estava? Então calma. Dá um tempo. Você está indo longe demais. Porque nós temos o hábito da gente dizer assim: mas eu servi a Deus, eu fiz com Deus, eu fui para Deus, eu fui para a igreja. Ir para a igreja não te dá direito ao céu. Semana que vem eu vou entrar numa série de mensagens sobre igreja. Tem gente que nós fomos educados erradamente dentro das igrejas. Tá? Erradamente. Nem tudo. Estou falando em termos de o que é igreja. Porque igreja não é isso aqui não, irmão. Igreja não é isso aqui. Às vezes a gente tem essa terminologia, vamos lá na igreja. Igreja não é isso aqui não. Igreja é quando o corpo se junta. Eu sozinho sou igreja. Não é. Você em casa, sem vir para a igreja, você não é igreja. Mas Deus habita. Mas não é igreja. A igreja é um corpo reunido.
A cabeça não é corpo. Quando está fora do corpo, é cabeça só. Você corta um pé, deixa do lado, ele é pé, mas não é corpo. É só pé. Ah, mas foi do corpo, foi, mas não é mais corpo, é pé. Então nós fomos criados erroneamente pelos pastores antigos, porque também foi criado por outros antigos, desta forma. Então nós fomos educados de uma forma que hoje, para a gente entender isso, tem que bater, até ensinar. Porque não adianta vir para a igreja pelo fato que vem para a igreja, mas não ser igreja. Você está me entendendo? Se você não é igreja, não adianta estar aqui. Por quê? Porque você não faz parte. Você é um estranho no ninho. Ou apenas um acumulador de cadeira. Agora, quando você é parte do corpo, está dentro do corpo, e o corpo está reunido, aí você é igreja. Porque a igreja é quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, sabe, que as portas do inferno não iam prevalecer. As portas do inferno não é o inferno. Porque todo mundo pensa uma coisa na outra. É por isso que nós temos que interpretar o texto. As portas do inferno quer dizer a força do inferno. A força, mas não é o inferno, é a força. Tá? Porque porta é o que resiste das pessoas entrarem. Não é? A sua porta, quando você fecha, aparentemente você impede de alguém entrar. Então, a força do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Mas não é contra o prédio. É quando esse corpo está unido. Quando esse corpo está ligado um no outro, numa só intenção. É por isso, irmão, que se a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai entender bem o que é a igreja. Aquilo que nós tivemos lá ontem, aqui embaixo, no salão social, aquilo é puramente igreja. Que quando a gente se une numa só intenção, aquilo é igreja. Porque nós estamos aqui, como essa manhã agora, nós estamos aqui numa só intenção. Aparentemente, porque eu não entro na mente de ninguém. Mas na minha também está sendo assim. Eu venho da casa do Senhor para louvar a Deus, pregar a palavra de Deus, ver meus irmãos, orar, botar as minhas petições diante do altar de Deus e esperar em Deus e me preparar. Irmãos, eu venho para a igreja para me preparar para a próxima semana. Mas tem pessoas que chegam na igreja com peso, uma bola de ferro no pé, assim, e um peso nas costas. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, estou cansado, demorei tantos. Não estou falando de ninguém não, tá? Não estou só dando muito espiritual, sabe? Não é fisicamente, porque todos nós estamos cansados. Aqui ninguém brinca, viu, irmão? Não é aqui na igreja, não. Nós, os imigrantes, não brincamos aqui. A gente não veio para brincar, a gente veio para trabalhar. Então, não é desfazer e dizer que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. A gente trabalha muito, tá? Mas no mundo espiritual, a gente diz, levanta a mão. Levanta a outra. Levanta as duas. Não. Porque o diabo vai ali apertando com problema, com seta, com dardos, sabe? E aí sabe o que acontece? Os talentos de adoração, eles não são refletidos na casa do Senhor. A gente vem aqui, não sabe para quê? Para tomar um chá de fertilizante do Senhor, para as nossas flores no campo, no mundo espiritual, brotarem à luz do sol, sabe, da justiça que é Cristo Jesus. A gente vem aqui e toma um jato de fertilizante do céu, de adubo do céu orgânico, e amanhã a nossa flor vai brotar ao sol da Mãe da Justiça, e a gente vai dar vida. As pessoas vão olhar para nós, vão ver vida em nós, e elas vão dizer, eu não entendo você está passando por luta, você está com dificuldade, as coisas não estão acontecendo, e você está aí nessa convicção, que Deus vai fazer, nessa convicção que você é vitorioso. Mas é isso mesmo, é baseado naquilo que Deus fez na minha vida, do que Ele me promete. Eu vivo das promessas. Tem gente que vive da promessa de político. Não é verdade? Sonha com aquilo que o político prometeu, mas de Deus não vive. Por quê? Porque o político vai dar dentadura quando ela não tem dente. Mas ela vai orar e Deus não vai dar dente para ela. Porque a prioridade não
pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulo, batizai. Nós não estamos preocupados. Irmãos, vim trazer uma pessoa para a igreja, porque aqui tem um grupo de teatro maravilhoso. É show. É por isso que eu sou meio... Me desculpe. Eu não sou contra. Você sabe que eu tenho a minha mente meio aberta para algumas coisas. Já fui bem fechado. Não deveria meio aberta. Eu acho que tem tanta coisa dentro da igreja que deveria ser cortado. Por quê? Porque estão passando a ser prioridade da igreja. Acontece, tem um louvor, e acontece um monte de coisa aqui. Aí o louvor se estende, porque hoje em dia as músicas são... Uma música normal, ela vai de 3 a 5 minutos. 5 minutos já é bem extensa. Letra. Ministração vai até 2 horas, se deixar. Porque vai ministrar, não é letra, é ministração. Aí começa a ministração e começam as bandeiras, os véus, as asas, as coroas. Lindo! Para cenário é maravilhoso. Mas aquilo não interessa mais nada depois de Jesus. Aquilo acabou. Anjo está lá. Agora é Jesus acima de tudo. Jesus é simples, é único. Aí agora Deus vai falar. Aí já são 15 por meio-dia, tem que acabar meio-dia. Aí chega para Deus e fala assim, xará, fala em 15 minutos. Aí o pregador tem que falar em 15 minutos, alcançar a alma da pessoa e dar a Deus a oportunidade de trabalhar em 10 pelo menos minutos, porque 5 ele vai falar. A igreja perdeu o senso. O senhor é contra, não vai deixar acontecer aqui? Não, se tiver vai acontecer, mas vai ter que dosar. Sal é muito bom na comida, mas não demais. Açúcar é maravilhoso no doce. Quem não gosta, quem não é viciado no açuquinha, mas demais não pode. Mas a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus tem poder para transformar, mudar. Não existe alcançar alguém se não tiver a palavra de Deus. Nós não levamos ninguém para Deus porque os nossos olhos, não vou dizer que é verde para não ficar muito, porque tem gente de olhos verdes na igreja, mas não são azuis cintilantes. Não é por isso. Não é porque os cabelos são maravilhosos, não precisa nem de cabeleireiro, porque já acorda, aquilo voa. Não vai ser isso. O corpinho é corpinho de violão. Não, os músculos, não. Saúl, esquece, Saúl. Você já passou, filho. O que vai levar para o céu chama-se palavra de Deus. Mas através de quê? Através dos talentos, irmão. Dos talentos que são adaptados para você falar, para você... Não adianta enterrar, irmão. Mas eu não tenho, eu não consigo, eu sou tímido. É tímido para isso, mas vai meter a língua nos outros não é tímida. Para falar mal das coisas não é tímido. Para criticar o governo não é tímido. Mas para Deus não é tímido, é porque você não quer. Mas eu não tenho nem igreja. Chega para o americano e fala assim, me, you, Tazan, Jane Tazan, como você quer, Jesus Cristo salva. Mas o que é salva? Save. Ele vai entender. Jesus, you. Ei, tem uma coisa que eu vou dizer agora para você. O Espírito Santo de Deus testifica. E aquele coração é alcançado por mim, you. Alcança. Porque no dia de Pentecoste, eles falavam línguas, era uma língua de cada lugar. E todos eles entenderam a linguagem do Espírito Santo de Deus. Não se preocupa, quando você quer fazer o seu talento, sabe, frutificar, o Espírito Santo de Deus é teu próprio ajudador. É teu próprio ajudador. Nós temos que dar conta, porque Deus vai voltar, irmão. Ei, nós estamos à porta de receber Jesus. Você e eu estamos sendo levados para o abatedouro, sabe, com um rebanho. Sabe, os pastores do mundo estão empurrando a gente assim, e o diabo colocando bastante coisa na nossa cabeça. A gente não consegue pensar nada em Deus,
Porque temos tanta, já vou repetir, tanta coisa para pensar, tanto problema para resolver, tanta decisão para fazer. Ei, vou dizer uma coisa para você: descansa no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Não bota uma rede na varanda da sua casa e vai ficar lá balançando para Deus trazer comida, pagar aluguel. Não faz isso não. Trabalhe, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, porque tudo que você tem hoje, dá graças a Deus. Não adianta você apertar as coisas com Deus para viver bem na sua vida. A vida não é sua. O que você come não te pertence. O que você compra, você não compra com o dinheiro que te pertence. O dinheiro não é seu. O dinheiro, tudo é de Deus. Porque se você aceitar ou não, tudo é de Deus. Porque aqui na América tem um sistema que é muito forte e doloroso. Enquanto temos, o sorriso vai de orelha a orelha. Quando perde, é só lágrimas. Quer entrar em neurose? É só perder o trabalho que você tem. Entra na neurose. Todo poderio. Aqui nós somos construtor. O daí é construtor. Pergunta a ele o que é entrar no inverno, onde não tem ninguém construindo. Até o que tem dentro de casa. Pergunta o que é passar por recessão quando o americano diz não, que nem pintar um rodapé ele pinta. Pergunta o que é ter uma empresa e ter que pagar taxa, e ter que pagar funcionário porque às vezes ficou pendente daquele que não recebeu e não tem ninguém te chamando para trabalhar. Pergunta o que é. Eu estou dizendo porque ele tem trabalhadores com ele. E não é só isso, é que o padrão de vida dele, ele manteve mediante aquilo que ele ganhava. Agora ele tem que reduzir. E é difícil reduzir dentro de casa. Não é difícil reduzir dentro de casa? Claro que é. Porque aquilo que a gente comia e jogava fora pela metade, agora não pode jogar. Talvez nem comprar mais. Vai comprar o básico. A América tem isso. No Brasil a gente convive com isso há mais tempo. Mas aqui não. É por isso que eu disse, eu vim ser homem de responsabilidade na América. De depender de mim para pagar aluguel somente. Não dava com minha mãe. Sabe? Se eu tenho, eu pago. Se não tenho, eu pago. E se não pago, eu estou na rua. Mas agora, quando eu entendi que Deus... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus faz milagre. Deus faz milagre. Quando você é fiel com Deus, Deus faz milagre. Deus faz milagre. Basta você parar de querer viver nas suas condições de vida, nos seus cálculos, nos seus apontamentos na folha para poder isso vai dar, aquilo não vai dar. Deus faz milagre quando a gente é fiel. Você vai terminar no final de um mês, de 6 meses ou de um ano, você vai ver quanto Deus operou de uma forma ou de outra, esticando ali e as coisas dando certinho, e a gente venceu o ano. A gente venceu os 6 meses, venceu o mês. Nós já passamos por situações como essa. Já chegamos ao ponto de pedir pegar comida no Salvation Army, no banco de alimento. Já chegamos, por que não? Já passamos. Mas não faltou. Não faltou. Foi procurar emprego, conseguimos emprego. E a época que a gente tinha mais dificuldade, era a época que a gente recebia pessoas na nossa casa vindo de outro estado para passar o final de semana com a gente. E tinha comida para eles comerem. Porque nós sempre fomos fiéis. Sempre fomos fiéis a Deus. O nosso business, a gente não dava dízimo só nosso, a gente dava nosso e do business. Quando a gente tinha loja, até do business a gente dava dízimo. E depois dava do nosso lucro que a gente tinha para nós. Sempre fomos fiéis. As pessoas olham às vezes para a gente, mas o senhor está aqui trocentos anos, o senhor pegou uma vida boa. Pergunta ao Daí se a vida era boa quando ele chegou. Pergunta a ele vai dizer, tua vida melhor é agora. A fidelidade. Sabe por quê? Quando nós entendemos que trabalhar para o Senhor é gratificante, quando a gente entendeu que os nossos talentos, ele vem e a gente produz para Deus, e produzindo para Deus as coisas vão, sabe? O reino de Deus vai provendo as coisas. Quando a gente põe a prioridade de Deus mesmo na nossa frente, não se preocupa.
Mesmo os que estão do teu lado, se não te honrar, Deus vai trazer alguém de fora para te honrar. Deus vai trazer alguém estranho. Olha, com Deus a lei é essa. Da onde que se espera, não vem. Viu? Da onde que se espera, não vem. É justamente da onde não se vê, não se espera. É que com Deus vem. Porque se tiver que criar, Deus cria para poder favorecer você e a mim, diante da fidelidade. Eu digo fidelidade porque Ele botou talento na sua mão, botou talento na minha mão. A gente tem que produzir. A gente tem que produzir. Sabe? Por que às vezes você enche o salão de alguém, de um cabeleireiro, de cliente, leva um monte de amiga para lá, mas não consegue levar ninguém para a igreja? Tem alguma coisa errada. A pessoa é a mesma, as pessoas são as mesmas, as necessidades às vezes são as mesmas. É porque às vezes as conversas não são as mesmas. Porque eu posso dizer para você, na amizade que vocês têm, na amizade que eu tenho, como tem gente que precisa de Deus. Como tem? Eu já falei com todas elas, continue falando. Talvez ela ainda não viu Deus na sua vida como deve ter visto. Talvez ela não tenha visto Deus na sua vida como deve ser visto. Talvez ela entenda que você fala muito mais de outras coisas menos de Deus. Isso tudo influi, isso tudo é talentos. Mas Deus preparou você, espera em você, espera em mim. Nós precisamos dar o nosso retorno. Precisamos dar o nosso retorno para Deus. De que forma? Justamente isso, buscando primeiro o reino de Deus. Deus te mudou, irmão. Irmã, Deus te mudou já. É que você não quer dar o braço a torcer. Olha quem você era. Eu não estou chamando ninguém aqui de depravado e depravada, claro que não. Eu estou dizendo a caminhada da vida. Deus já mudou. E tem uma coisa, Ele vai mudar muito mais se a gente deixar. Por quê? Porque nós somos pessoas, temos o dote em nossas mãos. Deus colocou na nossa bagzinha talentos. E olha, quando os talentos de Deus estão em você, em mim, em nós, o próprio Deus te protege, mas espera que você faça a sua parte. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus espera em você fazer, espera em mim fazer, espera em nós fazermos. É porque às vezes, muitas das vezes, irmãos, a gente trata a igreja como simplesmente um ponto. A gente vem de uma formação errada de igreja. A igreja, o corpo, só funciona quando você está dentro. Quando você está dentro do corpo, funciona. Por quê? Talvez você é pé, talvez você é uma mão, talvez você é uma orelha, eu não sei, cada um tem uma função. Aí quando você se junta, o corpo todo funciona. Funciona. Eu vejo que o Odair, na construção dele, tem uns compressores de ar. O Edson também trabalha com construção. Compressores de ar. Ele vai lá, liga a mangueira, bota a pistola está com cartucho cheio de breca. Agora imagine se ele agora estoura os 12 compressores dele. Ele vai dizer para os funcionários, agora vai na mão, filho. Aquilo que ele fazia em meia hora, eles vão fazer o resto do dia. E olha se acabar, dependendo do que está sendo feito. Mas aí quando ele vai ali, pede um ao outro, compra um novo, põe lá, aquilo anda. Ou seja, aquilo é parte do sistema. Muitas das vezes a igreja ela fica nessa marcha. Porque às vezes a gente conta com os irmãos e os irmãos estão lentos. Não querem ajudar. Não querem fazer o talento que Deus deu para você. Se vocês estão aqui é porque Deus deu talento a você e a mim. Para a gente juntos fazer essa engrenagem andar. Mas por que não anda? Porque às vezes você tem que ser mão e pé. Eu tenho que ser cabeça e orelha. Porque a orelha faltou, a cabeça faltou. Alguém tem que fazer. Aí fica lento. O processo fica lento. Aí, olha aqui, para a gente terminar aqui nessa manhã. Deus não prospera aquele que não trabalha. Você está esperando tanto em você, tanto, e esquecendo que tem um Deus que está com tanta ansiedade de prosperar você. O que falta na sua vida? O que falta na minha vida? Pois é, você vai alcançar, sabe quando?
Quando você verdadeiramente buscar o reino de Deus, não o seu reino, não as suas vontades, não os seus ideais primeiro, não os seus planos primeiro, mas os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus na sua vida. Senão você vai bater, você vai bater, você vai caminhar, você vai caminhar, você vai caminhar. Evangelho é isso, irmão. Evangelho é forjar caráter de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz assim, quando nós aceitamos Jesus, nós somos novas criaturas. Se somos novas criaturas, nós precisamos ser formados num novo caráter. E qual é o caráter que a gente é formado? O caráter de Cristo. Nós estamos sendo forjados a cada dia de culto, a ensinar, sendo ensinado pela palavra de Deus para ser mais parecido com Deus. Aí o próprio Deus vem lá em Mateus e diz assim, olha, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos, chegará muito mais fácil na nossa vida, quando o reino de Deus foi buscado dignamente, quando a justiça de Deus foi buscada dignamente. Não é os seus luxos, não é os seus agrados, não é a sua arrogância de ser melhor do que o outro. Não. Mas é o reino de Deus verdadeiramente buscado. E você vai ver o que é as demais coisas serão acrescentadas. Portas se abrem. Portas se abrem para nós. Eu digo uma coisa para você. Nunca fui construtor. Não sei fazer uma parede, já disse aqui várias vezes. Nunca fui mecânico, não sei consertar carro, apesar de fazer bastante coisa. Nunca fui um eletricista, faço alguma parte de eletricidade. Nunca fui nada disso. Fui fazedor de hambúrguer. Fritador de galinha no Kentucky Fried Chicken. É o meu background. Hambúrguer, fritador de galinha, depois limpador de carro, depois gerente de agência de carro de aluguel, gerente num departamento da Ford, depois limpador de casa. Se é que eu esqueci alguma coisa desse caminho, meu pouco longa. Limpador de casa. Hã? Não entendi. Também vendia carro na Ford. Vendedor de carro, esqueci. O meu background é muito. Olha, dá para ser presidente da República com isso tudo que eu quero aprender. Mas resumindo, o meu total de tudo foi limpador de casa. E graças a Deus, pastor, por misericórdia de Deus. Vivo a minha vida, tenho aonde deitar a minha cabeça e dormir no dia de amanhã. Não peço emprestado, não devo a ninguém, como todos os dias. Tenho dor de joelho, se você quiser eu posso dar. Tenho dor nas costas, dor de cabeça, sinusite. Tudo isso eu tenho. De junta? Não é verdade, ué. Você falou a verdade, não posso dizer que é mentira. Problema de junta, junta tudo e joga no lixo, verdade. Um dia vai para lá, não tem dúvida não. Um dia eu vou deixar aí os restos aí pro Satanás. Não tem dúvida. Mas uma coisa de Deus, eu entendi os planos de Deus. E olha, eu já falei da palavra de Deus. Eu digo uma coisa para você, você também pode ser assim. Eu não sei quantos filhos na fé eu tenho. Eu tenho muitos filhos na fé. Tenho pastores que foram meus filhos na fé. Tá? Filhos na fé. E eles estão fazendo outros filhos. A gente não tem ideia. Quantos você já pregou? E as pessoas estão pregando para outros. Isso tudo é você colocar sobre o seu galardão. Não pare. Está terminando, irmão. Está acabando o nosso tempo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que o médico está assim, olha, você está no último suspiro. E eu vou dizer como médico no mundo espiritual, a igreja está nos últimos suspiros. Pare de ficar arrumando coisa para você esquentar a cabeça e ficar longe de Deus. Pare de planejar coisa acima daquilo que Deus planejou para a sua vida. Satisfaça Ele primeiro e depois se satisfaça. Sabe por quê? A sua vida aqui, ela vai passar. A minha também vai acabar. E você vai deixar aí tudo para trás. Eu falo para minha esposa assim, eu tenho que cuidar de você.
Se eu morrer agora, a pessoa não vai pegar você, não, uma novinha ainda. Novinha, americano, apartamento. Uau, eu vou deixar uma boa, toda boa para alguém. Não, vou cuidar, não, vou chegar junto. Vou deixar bagaço depois, se quiser, mas agora não. Quem roeu foi eu, no início. Não, o meu direito é meu. Não é verdade? Vou amar, vou viver o que eu tenho que viver, ué. Eu casei, se eu casei, agora eu vou até o osso, filho. Vou até o osso. Vou deixar aí o pior para quem quiser, se é que ela vai ficar aí, né? Ah, não, filho. Esse negócio de pensar no próximo, nesse negócio, não. Não. Sai pra lá, Satanás, me deixa quieto. Não vai pegar o que é meu, não, hein? É que eu falo, né? E aí ela fala assim, ninguém quer de nós. O que tem de sapato furado por dentro machucado, você não quer saber. Né? Feia para quem olha não precisa, né? Mas para quem precisa vira uma princesa, vira um rei, né? A gente sempre aproveitou as oportunidades que Deus deu. E sempre fizemos tudo que Deus deu. Hoje em dia, eu digo uma coisa para você, não tem condições de vida. Dizer assim, eu posso deitar amanhã, nem querer trabalhar. Eu até deito. E até não quero. Mas tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. É triste. Eu não deve sair. Tem dia que você deve sair mais cedo, bem mais cedo de casa. E aí tem que acontecer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa antes, né? Chegar antes dos meninos lá na obra, não sei. Ou tem que ir a algum lugar, sair. É duro você levantar, pegar um volante e dirigir na escuridão. E você passar pelas casas, as casas tudo escuras. Tipo, eu dormindo, eu estou aqui andando. Afinal de contas, eu já tenho 65 anos. Será que eu preciso disso? Preciso. Eu preciso. Quando você vai para o interior, aqui tem muita gente que morou em cidade do interior. Você vê os velhinhos lá com 90 anos, na enxada. 95, 96. Está internando um monte de garoto novo. Tá? 97, 98, 101. A enxada lá. Sabe o que é isso? O trabalho. Ativa a vida deles. A mente está ocupada. Aí nós não, vocês os novinhos, eu quero trabalhar, daqui a pouco parar e ficar só. Velho, vou dizer agora para você. Quando o corpo começa a pedir TUNAP, você tem que trocar coração, tem que trocar pulmão, tem que trocar perna, tem que trocar olho. E nessa hora não tem nada que te faça melhorar. É que eu digo sempre, a mulher pode esticar, ficar com a bochecha debaixo do braço, então esticar. Ela pode morrer com cara de Xuxa quando tinha 15 anos, mas vai morrer velha do mesmo jeito. Porque o que envelhece é dentro, não é fora. Fora você estica. Sabe, Darcy Gonçalves, quando morreu, ela estava no Nacional Químico, hoje ela estava com medo. Uma vez eu só perguntou, você enxerga? Ela falou assim, quase nada. Ah, por que você é velha? Não, porque eu já estiquei tanto, esse negócio já caiu tudo para frente. Mas não adianta ficar velho. Fica velho. E a gente vai passar. Mas no céu é diferente. No céu é diferente. Sabe como é que nós somos tratados no céu? Nós somos tratados como os filhinhos de Deus. A noiva. Não é noiva velha, não. Noiva nova. Não é nova velha, não. Noiva nova. Do Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus e satisfaça a Deus os seus talentos. Seja fértil. Não faça como que teve um e enterrou. Porque os adjetivos da palavra de Deus nessa parábola é servo mau e maldito. Ele era servo. Ele ganhou talento. Na escala de 5 a 1 ou 1 a 5, era muito mais fácil o que ganhou 1 produzir 1 do que ganhou 5 produzir 5. São 5 business que tinha que produzir. O outro era só 1. 1 é mais fácil de fazer. E a lei de Deus é a seguinte, você está na cadeira aí, né? Eu estou aqui. Se este
este ano ainda eu trouxer mais um, e cada um de nós trouxer pelo menos um para a igreja, você imagina como é que vai ficar essa igreja no ano que vem? E no ano seguinte, mais um. É um, não é assim, um. Depois mais um. Imagina essa igreja em 5 anos. A gente vai ter que procurar lugar. É só um. Não precisa ser 5, não. Um. Mas a gente não está interessado nisso agora. O interessado é arrumar uma nova casa, que perdemos uma. Arrumar um trabalho para ganhar mais do que a gente ganha. Quanto mais eu ganho, eu não quero trabalhar. Eu quero ganhar. Trabalhar não. Não aumenta a minha dose de trabalho, aumenta o meu salário. Porque você é bonito, merece ganhar milhões não fazendo nada. Tem gente procurando trabalho com 1 hora de serviço por dia, com meia hora de almoço. Entendeu? Ela chega, faz o almoço, trabalha meia hora, vai para casa. Vai ganhar $1 milhão. Não tem nada errado com isso. Mas eu tenho uma novidade para você. Não consegue não, filho. Nesse país, é o país do consumismo. Você quer? Corre atrás. O céu não tem acepção de pessoas. Você tem que correr atrás também. Você tem que correr atrás também. Para ir para o céu, depende de você. Não depende mais de Deus, mas depende de você. E ali, ele diz que o servo diz, você não vai entrar no gozo do Senhor. A gente tem que parar para pensar nisso. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que Deus possa nos dar entendimento da palavra do Senhor. E semana que vem nós vamos falar sobre igreja. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês o que é igreja. Vai bater contra muitos ensinamentos de vocês, como bateu contra o meu. Mas eu não vou mostrar para vocês o que é igreja. Para vocês entenderem o que é igreja. Porque isso aqui é só religião. As pessoas passam na rua, é uma igreja, uns se benzem, outros falam, oh meu Deus, aqui dentro não tem nada. Se você botar um paralítico aqui dentro, um doente aqui dentro, e botar 3 dias depois, ele está morto. Está morto. Não tem ninguém para orar por ele, mas está morto. Ou então está mais doente ainda. Agora, quando vocês se reúnem, quando nós nos reunimos, uníssono, numa só visão, um só entendimento, pedindo a Deus milagre, o milagre acontece. Seja aqui dentro, seja na tua casa, seja no hospital, seja no cemitério, seja na rua, seja onde for. O corpo se encontra numa só intenção de pedir a Deus, Deus opera em favor. Porque a igreja está orando. Tá? A igreja está orando. Isso, essa igreja, a gente explica com mais calma no domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim mesmo sentado, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que tivemos diante do Senhor. Oh Deus, para ouvir a Tua palavra. Desperta a nossa mente, Senhor. Nós precisamos ser despertados. Todos nós precisamos, porque estamos vivendo muitos como sonâmbulo espiritual. E o pior, a nossa sacolinha está com seus talentos guardados e nós não estamos interessados em produzi-las ou germiná-las ou investir para que elas possam produzir para o Senhor. Oh Deus, torna os nossos olhos para os seus talentos e nos ajuda, oh Deus, a administrar bem esses talentos para que possamos mostrar diante do Senhor os nossos frutos, as nossas compensações. Que possamos entender isso no mundo espiritual e trabalhar diante do Senhor. Oh Deus, e darmos fruto de te agradar, mas sabendo que o Senhor vai e olha para o que nós necessitamos. O Senhor conhece. A tua palavra diz, muito antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhecia a intenção do nosso coração. Todos nós aqui dentro temos ansiedades por alguma coisa, temos pedidos, precisamos, necessitamos de coisas, mas queremos dizer ao Senhor que nós colocaremos sempre a prioridade no Teu reino.
Nós entendemos, Senhor, que não precisamos deixar de fazer as nossas coisas para te servir. O Senhor nos dá essa prioridade. Nós podemos viver a nossa vida te servindo, meu Pai, e fazendo as demais coisas. Por isso, dai-nos entendimento, visão do reino, porque nós sabemos que iremos ser cada vez mais frutíferos, iremos prosperar, progredir. Não queremos ficar nessa inércia de olhar somente para o nosso umbigo, ver somente o que nós precisamos e queremos. Iremos primeiro ver o que o teu reino precisa, e aí saberemos que o Senhor cuida das demais coisas. Muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos tremendamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar o nosso momento de dízimo.